Hoje nós vamos falar sobre o conto A Desejada das Gentes, de Machado de Assis. No primeiro tópico, fala-se sobre a temática da obra, que é ambientada no Rio de Janeiro no século XIX e apresenta a vida de um protagonista solitário. No segundo tópico, nós temos a temática da obra. O conto, ele explora temas como o amor, a sociedade e os costumes do Brasil no século XIX. E essa história gira em torno de complexas relações sociais e amorosas dos seus personagens. No terceiro tópico, nós temos o gênero, que é o gênero dramático da obra. No quarto tópico, nós temos o contexto histórico, que é muito importante para nós entendermos como estava a atual situação do Brasil na época. Falando sobre o contexto histórico da época da obra, neste momento o Brasil estava vivendo o segundo reinado, que era governado pelo Dom Pedro II. É caracterizado por uma estabilidade econômica boa e política. Neste momento, o Brasil cresce urbanamente e há também o início da industrialização no Brasil. A economia ainda é baseada na agricultura e no trabalho escravo, e é nesse momento que se intensifica os movimentos abolicionistas. Neste momento, também há uma importante transição no movimento literário, que é a transição do romantismo para o realismo. E Machado de Assis, o autor da obra, começa a adotar uma postura mais crítica e realista em suas obras. O realismo sempre é caracterizado por uma visão mais objetiva e crítica da sociedade. Neste momento, também chega o teatro no Brasil. Ele tem muita influência do teatro europeu, especialmente o francês. As peças teatrais visavam refletir e criticar questões sociais e políticas da época. Em 1874, Machado de Assis já era um escritor reconhecido, com várias publicações. Ele estava no início da sua transição para o realismo, e o conto A Desejada das Gentes é parte das suas incursões no gênero teatral. A peça reflete as preocupações com as desigualdades sociais e o contexto político do Brasil imperial. Ele utiliza do teatro como meio de crítica social. No tópico 5 é abordado curiosidades. A temática religiosa é muito centrada nesse conto, porque trata de um milagre relacionado à imagem de Nossa Senhora. O estilo narrativo utilizado é um narrador onisciente que conversa diretamente com o leitor, criando uma sensação de proximidade e reflexão crítica. No sexto tópico, vai falar sobre a publicação. Meu nome é Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, Brasil. Minha infância foi marcada por dificuldades financeiras, pois vim de uma família humilde. Meu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes e minha mãe, Maria Leopoldina da Câmara Machado, era uma lavadeira portuguesa. Perdi minha mãe cedo e fui criada pela madrasta Maria Inês. De jovem, enfrentei problemas de saúde, incluindo a epilepsia e dificuldades econômicas, que me impediram de frequentar a escola regularmente. Aos 15 anos, consegui um emprego como aprendiz de tipógrafo na empresa nacional, onde tive acesso a muitos livros. Comecei a me interessar pela leitura em 1855. Publiquei meu primeiro poema Ela, no Marmota Fluminense. A partir daí, minha carreira literária começou a florescer. Trabalhei como jornalista, cronista, contista, poeta, dramaturgo e principalmente romantista. Minha obra inicial foi marcada pelo romantismo, mas com o tempo adotei um estilo mais maduro e irônico,
característico do realismo. Em 1881, busquei Memórias Póstumas de Brás Cubas, um marco da literatura brasileira e o início da minha fase realista. Outros romances importantes dessa fase incluem Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899 e Esaú e Jacó, 1904. Minha saúde sempre foi frágil e enfrentei muitos problemas ao longo dos anos. Mesmo assim, continuei escrevendo até o fim da minha vida. Falei com meu último suspiro no dia 29 de setembro de 1908, deixando um legado literário imortal. Meu trabalho continua a ser estudado e admirado. Eu sou lembrado como um dos maiores escritores da literatura brasileira, reconhecido por minha habilidade de dissecar a alma humana com ironia, profundidade e sensibilidade. A desejada das gentes. Era uma vez uma moça muito bela chamada Quintilha. Tinha 30 anos e era rica. Ela morava com um tio. Era uma moça mais cobiçada por todos os homens, mas não era seu desejo se casar-se. O conselheiro tinha um grande amigo, João Nóbrega. Eram ambos muito próximos de Quintilha, mas nunca pensaram em namorá-la, até o narrador ouvir várias pessoas vangloriando-na. Os dois fazem uma aposta de quem fica com a Quintilha e acabam se apaixonando por ela. Os amigos ficam brigados, enganando um ao outro e afastados, culminando no fim da amizade. João definha e acaba morrendo, deixando o protagonista e os pretendentes na briga pela conquista de Quintilha. O conselheiro morria de ciúmes por ela e não controlava seus sentimentos, embora, segundo ele, ela o preferia dentre todos os homens. O pai do conselheiro morre e Quintilha o consola. Tempos depois, o tio dela morre e o narrador vê isso como um convite matrimonial. Ele a pede em casamento e ela recusa, dizendo que quer apenas amizade. O conselheiro fica arrependido, aborrecido e afastado dela. Quintilha o envia para uma carta pedindo o reatamento da amizade e prometendo não se casar com mais ninguém. Os dois ficam próximos novamente e mais íntimos, mas Quintilha acaba adoecendo. 2 dias antes de sua morte, os dois se casam. O conselheiro conta que a única vez que se abraçaram foi com ela morta.